saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos ao primeiro Saúde Você do ano de 2022. E nesse primeiro dia do ano, já quero desejar coisas maravilhosas, tanto para você quanto para sua família, principalmente paz e saúde, que é o que a gente vai estar levando para você ao longo desse ano, tá certo? E a partir de agora você vai acompanhar comigo os destaques do programa de hoje. Infarto em mulheres. Estudos médicos apontam que no Brasil, 1 a cada 5 mulheres tem risco de sofrer com as doenças cardiovasculares. No estúdio, um especialista vai esclarecer sobre os sintomas e a forma de tratamento. Mamães e papais de plantão têm dúvidas sobre o momento correto de introduzir alimentos sólidos para o bebê? A resposta já nesta edição. Fica comigo, Saúde Você está no ar. Começando o Saúde Você deste final de semana, sejam bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, estudos médicos apontam que no Brasil, 1 a cada 5 mulheres tem risco de sofrer infarto. E as doenças cardiovasculares são a principal causa da morte, geralmente. E hoje o nosso tema é infarto em mulheres. E para conversar sobre o assunto, a gente convidou o cardiologista, o doutor Daniel Magalhães. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Obrigado. Um prazer recebê-lo. E aí, falando da saúde feminina de forma geral, porque a gente tem que admitir que a mulher ela tem um dia a dia extremamente corrido, a mulher acaba tendo um pouco mais de ansiedade que os homens, geralmente. Ela é muito psicológico, muito emocional, e isso acarreta, podemos dizer, a principal máquina do nosso corpo, que é o coração, né? Sim, sem dúvida, Tatiana. A mulher, ela, ainda bem, as coisas evoluíram e hoje a mulher ela participa da cadeia produtiva, tanto quanto o homem, né, nos últimos 50 anos. Só que isso também trouxe alguns prejuízos para a saúde feminina, porque a partir daí ela acumulou uma sobrecarga de trabalho. Além da jornada diária, ela ficou com a terceira jornada em casa, e isso levou a mulher a ter menos tempo para fazer exercícios, levou a mulher a se alimentar de forma menos correta, a fumar mais. A mulher ficou mais estressada. Então, todos esses fatores são fatores de risco que contribuíram para o aumento da doença cardiovascular nas mulheres, especificamente. Entendi. E aí, o que quer dizer a palavra em si? Infarto. Primeiro, infarto e ataque cardíaco, que a gente escuta muito falar, são as mesmas coisas? Infarto é a morte de um grupo de células, de um tecido, que quando é no coração, a gente chama de infarto do miocárdio. E ele pode ser agudo, que é quando essa morte de células acontece de forma súbita, né? Por oclusão, geralmente, de um vaso sanguíneo no coração. Então, ali é o infarto. Existem também outros tipos de infarto, por exemplo, o infarto cerebral, que é mais conhecido como AVC. Ataque cardíaco é um evento agudo, em que a pessoa sente uma dor no peito forte e tem outras formas que não só o infarto. Por exemplo, algumas arritmias podem gerar também um ataque cardíaco. E aí a questão do ataque cardíaco e o câncer de mama. Podemos dizer que a incidência é maior das mulheres do que o câncer de mama? Ou não tem? Olha, os estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que a morte por infarto nas mulheres é 3 vezes maior do que por câncer de mama. Quer dizer, muitas vezes a gente fica achando que o que mais mata é o câncer de mama. É importante a prevenção, o tratamento lógico do câncer de mama, mas a doença cardiovascular mata muito mais. Né? Para se você ter uma ideia, dados de 2017 mostram que no Brasil mais de 380 mil pessoas morreram de doença cardiovascular. 2/3 disso foram por infarto. Há 50 anos, a cada 10 pessoas, 9 que tinham infarto, 9 eram homens e uma mulher. Hoje é 50%.
Hoje as mulheres têm tantos infartos quanto os homens. Só que tem um detalhe, o infarto na mulher ele é mais grave do que no homem. Isso mesmo. Não sabia, não imaginava isso. Ele é mais grave do que no homem. Ou seja, mulheres... E a mulher que tem um infarto, ela tem 50% mais chances de morrer do que um homem que tem um infarto. E por que se deve isso? Isso se deve porque a mulher ela tem vasos coronarianos mais finos, ela tem uma microcirculação, que são pequenos vasos no coração. Também uma doença desses vasos mais frequente. Elas sofrem mais com o estresse, causando espasmo nos vasos coronarianos. Então, existe a síndrome do coração partido, por exemplo, que é muito mais comum em mulheres. O espasmo, que é tipo uma contração muscular do vaso, é bem mais comum nas mulheres. Para as pessoas identificarem o que é o espasmo, eu aposto que muitas pessoas aí em casa devem se identificar. Quando você está, às vezes, olhando para um ponto fixo e, às vezes, o olho dá aquelas tremidinhas, né? Isso é um espasmo. Isso é um tipo de espasmo. E se acontece um espasmo prolongado no coração, no vaso cardíaco, isso pode até levar a um infarto. Então, um estresse muito grande, como a perda de um ente querido, muito próximo, um estresse emocional elevado, pode levar a uma situação de infarto na mulher. Gente, a mulher realmente ela sofre, viu? E outro fator muito importante é que o infarto na mulher ele não é diagnosticado tão bem quanto o infarto no homem, porque os sintomas do infarto na mulher são um pouco diferentes. E aí, justamente isso, eu estava dando uma lida e vi que os sintomas da mulher geralmente é diferente dos homens. Sim. Né? E quais seriam esses sintomas na mulher? Geralmente o homem sente aquela dor no peito bem súbita, com aquela característica que todo mundo entende logo que é um infarto. E aí o tratamento acaba sendo mais rápido. A mulher não, a mulher às vezes ela sente um desconforto, ela já por uma questão cultural, ela acha que é menos comum a mulher ter um infarto, o que não é verdade. Sente como se fosse uma dor, um mal-estar intestinal, ou uma dor lombar, uma dor nas costas. E isso confunde às vezes, isso retarda o tratamento. E o tratamento do infarto, ele é muito tempo dependente. Quanto antes for feito o tratamento, maior a chance da pessoa sair bem. Entendi. E aí, a Adriana estava até conversando aqui num ponto comigo, a nossa diretora, falando que uma amiga dela, quando teve os sintomas de infarto, ela pensava que era gastrite. Então, assim, você tem sintomas que você nem vai imaginar realmente. E já vi casos de pessoas que foram para o hospital pensando que estavam infartando e, na verdade, eram gases. Parece até engraçada essa situação, mas acontece realmente, né, doutor? E aí a gente tem que ter um olhar crítico e detalhado para tudo que a gente está sentindo, porque aquilo que o corpo está sentindo, ele vai refletir de alguma forma e aí não pode atrasar, negligenciar. De jeito nenhum. É muito mais seguro você ir por um sintoma que, na verdade, são gases ou que não é infarto, do que você esperar até a última hora e depois, na verdade, ser um infarto, alguma coisa mais grave. Assim como em qualquer doença, né, gente? A gente está sempre falando para você aí em casa que qualquer doença, quanto mais o tratamento e quanto mais o socorro for precoce, maior a chance de cura realmente, de controle e evitar um possível infarto, não, evitar um possível óbito, né? Porque tem mulheres que vêm a óbito, obviamente, em relação a isso, principalmente pela negligência. E aí, doutor, a questão da alimentação e saúde do coração influencia? Com certeza, Tatiana. A prevenção é o melhor tratamento, não resta dúvida. Então, principalmente quem tem um histórico familiar, né? Pessoas que são fumantes, que têm um aumento do colesterol no sangue, diabéticos, hipertensos ou hipertensas, esses estão mais susceptíveis a ter um infarto. Então, é importante fazer a visita ao cardiologista para identificar esses fatores de risco, tratar os fatores de risco. E um dos fatores de risco, como você falou, é a alimentação. A alimentação saudável ela é importante porque ajuda a controlar as taxas do colesterol, por exemplo, e evitar também o consumo excessivo de sal. Tudo isso vai reverter favoravelmente na saúde, principalmente na prevenção do infarto. A gente vive num meio extremamente estressante e que as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais ansiedade. E às vezes a mulher chega, o homem, no final do dia, está extremamente cansado, às vezes dores no peito, cansaço extremo. A partir de que momento as pessoas têm que se atentarem a... Não, tem algo diferente, tem algo errado comigo.
a questão do alerta, né? Da prevenção, no caso. Sim. É importante você tocar nesse ponto do estresse e da ansiedade, né? Estudos recentes mostram que pessoas ansiosas e principalmente pessoas depressivas, elas têm 3 vezes mais chance de desenvolver uma doença cardiovascular, um infarto, por exemplo. E é bem mais comum em mulheres atualmente, até por esse excesso, essa carga que você falou de trabalho. É importante identificar os sintomas, conhecer o próprio corpo. As mulheres, elas também, assim como os homens, precisam identificar esses fatores através de, principalmente, a questão da característica da dor, da duração da dor. O infarto sempre é uma dor que não melhora com nada, é uma dor de uma duração maior, não tem posição. Então, é uma dor normalmente que aperta, uma sensação de aperto no peito. É verdade que os sintomas de crises de ansiedade e depressão podem se assemelhar, né? E a pessoa não deve se automedicar nessa situação, porque pode ser perigoso. Porque existem outras condições cardiovasculares que pode haver um prejuízo caso a pessoa faça isso, se automedique. Então, a gente alerta que não procure um especialista, procure um hospital, vá na urgência, tira a dúvida, faz um eletrocardiograma, faz um exame de sangue para ver as enzimas cardíacas. E aí o diagnóstico ou a descartar o diagnóstico é bem mais seguro. Isso é de auto-se medicar, realmente a gente está sempre frisando aqui, principalmente em questão de internet, porque se você for no Google colocar seus sintomas, vai dizer que você vai morrer. É impressionante. Se tô com dor de barriga, vai morrer. Tô com a dor no peito, vai morrer. Então, assim, até para aliviar um pouco o psicológico, né? E aí a nossa equipe foi às ruas da nossa capital, para conversar com a nossa população, a questão do Fala Povo, que você de casa já conhece, e quando o assunto é estresse, o negócio muda. Acompanhe. Bom dia, amiga, tudo bem? Me diga uma coisa, o que deixa a senhora estressada? O que deixa estressada é o trânsito. O trânsito deixa estressada. De 0 a 10, qual o nível do seu estresse? 10. Me tira uma dúvida, quando você está estressado, o que é que você costuma fazer para não ficar nesse estresse? Eu costumo comprar, gastar, dar uma voltinha no comércio, comprar uma coisinha e aí já estou satisfeita. Me diga uma coisa, a senhora já brigou com alguém por causa de estresse? Por causa de quê? Por estar estressada, a senhora já brigou com alguém? Não, o problema é meu, né, do outro. Né? Não vale descontar no outro. Tem que se controlar e seguir. Agora, se o problema for com a pessoa, aí sim. Eu tô rindo, minha gente, porque a mulher aí falando no Fala Povo que ela, quando tá estressada, não briga com ninguém. E eu só escutei os usos aqui, mentirosa. É difícil se controlar, ter o autocontrole realmente. Aí é onde entra a questão até de uma terapia, né, doutor? Da gente estar cuidando da nossa saúde mental, na hora tem lá seu horáriozinho semanal de estar descarregando tudo para a psicóloga. E aí, realmente, a questão do autocontrole. E a questão do estresse em si, que foi a nossa pauta do Fala Povo. Então, o estresse, se a gente não tiver cuidado, pode levar até o infarto. O estresse é um dos fatores de risco importantes para o infarto, porque a pessoa estressada, ela aumenta a quantidade de adrenalina circulante. A adrenalina é um hormônio que ele age diretamente sobre o coração, ele aumenta a pressão arterial, aumenta o batimento cardíaco. Então, a pessoa estressada, ela está mais sujeita, com certeza, a ter problemas cardiovasculares. Não só infarto, como também AVC. E aí, uma coisa interessante é que... Fala aí novamente, Adriana, aqui para mim. Prolapso na válvula mitral. É um trava-língua, doutor. Na verdade, tem termos na medicina que, se a gente não tiver aqui no nosso ponto, alguém nos dizendo, dá um branco. Explica um pouquinho para a gente o que é. O prolapso da válvula mitral, na verdade, é uma alteração anatômica no formato de uma válvula cardíaca chamada válvula mitral. Tá. Essa válvula, ela tem um pouco mais de tecido e esse tecido ele faz um abaulamento para uma outra cavidade cardíaca chamada átrio. Então, ela separa duas cavidades no coração. O átrio, que é onde chega o sangue que vem dos pulmões, no caso do lado esquerdo, a válvula mitral. Certo. Do ventrículo, que é a bomba propriamente dita cardíaca, que bombeia o sangue para o corpo. Certo. Então, entre essas duas câmaras existe uma válvula, se chama válvula mitral, do lado esquerdo. Tá. Quando o coração se contrai, essa válvula ela fecha para impedir que o sangue volte para os átrios
enquanto a válvula aórtica se abre, permitindo que o sangue circule para o corpo. O prolapso da válvula mitral é quando o fechamento dessa válvula ela forma um abaulamento para dentro do átrio. Não é nada grave, na maioria das vezes, principalmente se ela não vier acompanhada de uma insuficiência da válvula, ou seja, se a válvula for competente, não há problema nenhum. Agora, sim, é bem frequente o diagnóstico e assusta um pouco a maioria das pessoas, mas, em geral, é totalmente benigno. O senhor falando aí, eu lembrando das minhas aulas de anatomia da faculdade, onde até coração eu desenhei, gente. E coração desse que ele está falando, não era aquele assim que a gente faz, não. É bem realmente delicado. Se a produção tivesse até como, já que ele estava explicando sobre esse prolapso, tivesse como pegar uma figura do coração e jogar aqui pra gente depois, não precisa ser agora não, seria ótimo para mostrar para quem está em casa realmente, na prática. E aí, a questão da ansiedade, do estresse, o mundo, principalmente nessa questão de pandemia que a gente vivenciou tanto, as pessoas estão com um psicológico completamente diferente. A gente dizia que antigamente, principalmente, a doença do século era ansiedade. Hoje em dia a gente diz que é depressão, ansiedade, são as doenças psicológicas. E aí o senhor falando na questão do estresse, me veio à mente o seguinte, porque é algo que eu trabalho isso em mim. Quando está muito estressado, muito angustiada, alguma coisa do tipo, eu procurar fazer qualquer coisa, ou às vezes explodia. Hoje em dia eu vou pedalar. E é impressionante o poder da atividade física sobre a gente. Eu volto do pedal muito mais tranquila, muito mais calma. A gente falando aqui sobre a questão da figura, se o senhor tiver algo a explicar mais, a questão do prolapso, se quiser pode até se levantar, pode ficar à vontade. Esse aqui é o coração. Esse aqui tá até bonitinho, porque assim, na verdade, o coração de verdade, ele não é tão bonito assim, como a gente tá vendo aqui na figura. Mas é algo extraordinário. Explica pra gente, doutor, um pouquinho. Então, assim, a grosso modo, o coração, a gente vê aqui, eles têm 4 cavidades. Tá. O átrio, do lado direito, são 2, do lado esquerdo, 2. Aqui fica o átrio direito, que é onde chega o sangue do corpo através das veias, passa para o ventrículo direito. A partir do ventrículo direito, durante a contração, ele é bombeado pelas artérias pulmonares, que estão aqui em azul. Aqui não está desenhado, mas existe os pulmões, lógico. E aí o sangue volta por essas veias pulmonares, caindo novamente no coração aqui no átrio esquerdo. Depois ele passa para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral, que a gente acabou de falar. Certo. E aí sim ele é bombeado para o corpo através da aorta, passando pela válvula aórtica que está aqui. Tá. O prolapso da válvula mitral, como eu havia comentado, é quando essa válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, ela tem um excesso de tecido. Aqui, quando o coração se contrai, é para ela se fechar, para impedir que o sangue volte para cá, ela faz um discreto abaulamento aqui para dentro do átrio esquerdo. Esse excesso de tecido, esse abaulamento é visto no exame chamado ecocardiograma, normalmente esse exame que dá o diagnóstico, que é uma espécie de ultrassom do coração. Certo. E aí o médico coloca lá no laudo, aí todo mundo fica, eu tenho prolapso da válvula mitral. Mas é essa alteração anatômica. E aí essa alteração anatômica você vai viver com ela para o resto da vida ou tem algo que se reverta? É importante fazer um acompanhamento, porque muitas vezes o prolapso da válvula mitral, ele pode evoluir com graus de degeneração da válvula, ou seja, a válvula pode ter esse formato aumentado e ela pode ter uma fragilidade do tecido, deixando que o sangue regurgite para o átrio esquerdo. Tá certo. Isso, se for em grau acentuado, pode precisar de uma intervenção. Tá bom. E aí, a gente explicou um pouquinho da anatomia do coração, pode sentar, doutor, novamente. Infarto em mulheres é o nosso tema do Saúde e Você de hoje. A gente está conversando com o cardiologista, do doutor Daniel Magalhães. E daqui a pouquinho a gente volta conversando muito mais sobre a saúde do seu coração, viu, mulher? E homem, também não sai daí não, para você se orientar e cuidar melhor da sua esposa, sua namorada, sua mãe, sua avó, quem quer que seja. Daqui a pouquinho a gente volta. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.